Opa, pessoal, beleza? Estamos de volta aí para mais uma aula, tá? Hoje nós vamos começar a aprender a definir as nossas rotas, entender um pouco do conceito de como funciona o roteamento, de como a gente funciona a parte da API. Primeiramente, eu só quero deixar explicado uma coisa. Na aula passada, a gente construiu aqui, fez a instalação do Express. Nós fizemos o aplicativo rodar, né? Ele estava rodando o nosso servidor de API. E aí o que eu fiz? Eu coloquei na pastinha para vocês, da aula anterior, o projeto da forma que estava. E aí vocês podem baixar e executar. Só tem um ponto, um porém. Lá no projeto, quando vocês baixarem ele, vamos olhar juntos aqui. Quando vocês baixarem o projeto, como que ele vai estar? Veja que aqui está o arquivo que vocês têm lá, tá? Que é aquele nosso primeiro projeto. Ele vai cair assim, e aqui vai ter o arquivo server e o arquivo packet.json. Se vocês abrirem no seu computador, no seu VS Code, e tentarem executar, vamos tentar ver se funciona? Node server. Ele vai dar um erro. Veja que ele não conseguiu encontrar o find módulo express. Por que aconteceu isso? Porque lembra que eu falei para vocês do packet.json, que a gente coloca as nossas dependências e o nosso projeto para ele funcionar? Então, quando eu mando para vocês, eu retirei a pasta que chama Node Modules. O que é a pasta Node Modules? Quem trabalha com outros frameworks, como Angular e entre outros que utilizam o Node como base, vai perceber que seu projeto sempre vai ter essa pasta Node Modules, que são todos os módulos, as extensões, né, que a gente instalou, dando aquele npm install. São todas as extensões que estão vinculadas nesse dependency, eles vão ficar dentro dessa pasta. E a gente nunca transfere ela de um lugar para o outro, né? Lembra que eu falei que quando a gente trabalha num time ou quando a gente troca um computador? Então a gente não leva esse código de um lado para o outro, essa pasta Node Modules, porque aqui já vai informando quais são as dependências. Aí o que vocês precisam fazer aí para funcionar? A gente pega o npm install, tá? Ou a gente pode dar simplesmente o npm i, né, que é a abreviação. O que ele vai fazer? Ele vai ler esse packet.json e vai reinstalar todos os módulos para você. Olha lá. Nós vamos fazer aqui. Ele está instalando os pacotes novamente. Beleza, olha lá, ele instalou o pacote que precisava. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou atualizar para a gente ver. Olha lá, a pastinha Node Modules. Da outra vez eu não atualizei, então não apareceu. Vou mostrar aqui no Finder. Tá lá, Node Modules. Tá? Então assim, veja que aqui tem um monte de coisas. Ou seja, para funcionar aquele Express, ele depende de todos esses outros pacotes. Tá? Então você informou que você precisa do Express. E o Express já se encarregou de dizer todos os outros que ele precisa. Então, tem aqui todos os módulos. Então, quando a gente trabalha com gerenciamento de versão, utilizando o Git ou qualquer outra ferramenta de gerenciamento, a gente acaba não mandando esse Node Modules. Então, sempre quando você estiver trabalhando em equipe, vamos pensar que você está trabalhando numa equipe de desenvolvimento, um projeto, você sempre é bom, antes de começar a trabalhar, você vir aqui e dar um npm i para ele baixar as dependências. Veja que ele falou aqui que já está atualizado e aqui ele falou que ele adicionou 50 pacotes, né, que ele tinha adicionado. Se a gente agora rodar o Node Server, vocês vão ver que vai funcionar, tá? Então só um adendo para vocês estarem entendendo como que chegou o projeto zip para vocês, que foi só com dois arquivinhos, o server.js e o packet.json. Veja que legal que a função do packet.json é essa mesmo. Ter esse listagem de dependências para quando a gente intercambiar entre máquinas não ter problema. Só mais uma explicação, se vocês perceberem, na hora que a gente mandou instalar, ele criou esse packet luck, -luck. Para que ele serve? Ele serve para quê? Para definir quais são as versões. Veja que aqui ele está falando que ele estava usando a versão 4.6. Este sinalzinho aqui significa que é esta versão ou maior. Então a gente pode travar ela aqui, né, tirando, deixar só assim, ou a gente pode deixar do jeito que está. Ou seja, quando você der um npm install, se tiver uma versão superior a ela, ele vai instalar. Pelo menos era assim que funcionava. E aí o que aconteceu? Foi criado o packet luck, que ele faz o quê? Ele gera
as mesmas versões. Por mais que aqui na sua dependência está falando que é esta ou superior, ele vai seguir o que está aqui na Packet Luck. Veja que aqui ele tem as versões, tem todas as informações dos pacotes que ele instalou. E as versões não tem aquele sinalzinho. Ou seja, ele vai trazer a versão específica. Então, sempre é legal, pessoal, deixar esse packet.json junto, tá? O traço lock. Por quê? Porque ele vai garantir que se você estiver trabalhando num projeto durante 6 meses, por exemplo, não tenha problema nenhum de versões, porque às vezes você pode atualizar um pacote e ele ter dependência com outros e pacotes terem dependências entre si e isso gerar problema. Então, sempre quando começou o seu projeto, sempre mantenha o packet.json e o packet-lock.json. Por quê? Porque eles vão fazer com que você tenha um projeto tranquilo. Eu que trabalho com projetos às vezes que duram anos, né? A gente fica aí anos trabalhando com ele. Se a gente não tiver esse packet.json-lock, dá problema, porque a gente vai atualizar um pacote ou vai adicionar outro, aí esse outro depende de um que já está instalado, ele vai atualiza e começa a quebrar a aplicação. Então é legal sempre manter esse lock, porque daí ele sempre vai fazer esse controle. Se a gente vai instalar outros pacotes, e se esses outros pacotes dependerem de informações que já tem aqui, ele vai manter as que já tem e não vai atualizar, tá bom? Então ótimo, então nós voltamos a rodar o nosso servidor, agora vocês sabem como pegar o código que eu mandei para vocês e rodar na máquina para dar continuidade. Nós vamos criar aqui 4 rotas novas, eu vou explicar a elas como funciona. Nós criamos a get, que é o nosso Olá Mundo. Eu vou criar aqui mais uma chamada apt post, tá? Nela eu também vou colocar somente a barrinha. Vamos fazer aqui o hack has e o nosso... Eu só falei arrow function na outra aula, mas chama arrow de seta, função seta, arrow function, tá? Então só para não ficar às vezes achando que é arrow, que de iron, né? Só para a gente deixar bem explicadinho. Agora nós temos a outra aqui que chama put, né? Nós temos o put, também vou colocar lá só como barra, hack, has e o nosso arrow function. E agora nós temos mais um apt-get, nós vamos fazer o delete agora, delete. Legal. Ok, has. Numa aplicação comum, assim como uma API ou qualquer outro projeto que você vai trabalhar, ele sempre vai ter um termo que a gente utiliza que se chama CRUD. Vocês devem ter ouvido falar nessa expressão. O que significa o CRUD? O C significa create, o R significa read, né, que é em inglês. Nós temos U, que significa update, e nós temos o D, que significa delete, que são as operações básicas de todo o sistema. O sistema ele precisa criar, ele precisa ler, ele precisa dar um update e ele precisa dar um delete. Então, a partir dessa mesma ideia de CRUD, as nossas rotas são criadas. Então, nós temos aqui o get, tá? Ele é o read, né? Ou seja, você está pegando um get, você está pegando um post, você está postando, você está enviando, então a gente considera ele como o create, né? Nós temos o put, que é o atualizar, ou seja, put é você botar alguma coisa, você está atualizando alguma coisa. E o delete já está relacionado, né? Que é o delete. Nós vamos deixar aqui até no projetinho, quando eu colocar lá para vocês, vamos colocar aqui. Ó. Então esse é o delete, esse é o update, esse cara aqui é o nosso reader, e esse cara aqui é o nosso create, que é o post, tá? Então assim, isso tudo vai dar o nosso CRUD. Vamos postar aqui em cima. Isso tudo aqui vai dar o nosso CRUD básico, tá? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar alguns status, alguns códigos aqui que ainda não são códigos oficiais, para a gente entender o funcionamento dessa parte, tá? Aqui é para quem está bem iniciando mesmo essa área, essa parte dessa aula mesmo vai ser para quem está iniciando, não conhece muito como funciona a rota, como funciona
o uso desse CRUD em API, né? Caso você já tenha conhecimento, pode dar continuidade aí no curso que você vai gostar muito, tá? Agora, pessoal, vamos lá. Então aqui eu tenho res, tá? Eu tenho aqui dois parâmetros sempre, só para deixar bem explicadinho. O parâmetro de req, que é de requisição, que é um request. Vamos colocar em português, né? Requisição nesse aqui. E eu tenho a minha resposta, tá? Só para ficar claro nesse aqui. Então eu tenho aqui, eu vou fazer a minha resposta. Então é resposta ponto status 200 ponto. Nesse aqui nós vamos usar 201, tá? Vamos colocar aqui para a gente ver uma coisa. Vou apagar aqui 201, ok? Ponto send, ou seja, estou mandando alguma coisa e vou mandar aqui criado, tá? Simples assim, por enquanto. Então vamos lá. Aqui nós temos 200 e aqui 201, tá? O que é o 200 e 201? Na programação, quando você desenvolve uma API, você tem que pensar que você vai se comunicar com outras pessoas, né? Às vezes não é só com a sua aplicação, com o seu aplicativo, com o seu sistema, às vezes você pode fazer uma API para integrar com outras pessoas. E aí, a gente parte do pressuposto que a gente tem que seguir um padrão. Então, por isso que a gente coloca get é sempre read, create é sempre post, atualizar é sempre put e deletar é sempre delete. Eu posso usar o create e o delete, o create e o update com post. Eu poderia muito bem só usar aqui post. Mas daí você vai ter que documentar isso para a pessoa entender quem vai consumir, para entender como que funciona, tá? Para ela saber que sempre ela vai executar um post que não existe put, tá? Mas assim, como se a gente segue a convenção, a ideia é sempre seguir a convenção para todo mundo conseguir utilizar corretamente, a gente coloca o put. E aí voltamos ao código. 200, esses status são os status code. A gente vai pesquisar aqui rapidinho para vocês entenderem como vem. Status code HTML. HTTP. Aqui nós temos os status code, né? Quais são todos os status codes que tem. Então aqui vocês podem depois dar uma estudada na W3, tá? Eu vou passar rapidinho só para vocês entenderem. Vocês podem utilizar todos aqui e entender. Veja que o 200 que a gente usou lá em cima é o OK, ou seja, feito, tranquilo, tá? O 201 é o created, ou seja, se eu estou utilizando no create, qual que é a melhor resposta que eu tenho que dar para o meu usuário? Que foi created. Então por isso que a gente jogou 201. Veja que na sequência aqui ó, já tem um legal, ó, accept. Ou seja, o 202 é o accept. O que acontece? Nós podemos utilizar ele sempre quando for atualizado. Ou seja, vamos fazer aqui um res, né, que aqui nessa nossa está res, ponto status 202.send, e aí nós vamos falar atualizado, tá? Atualizado, ou seja, o 202 é focado para devolver o put, ou seja, se a pessoa fez uma requisição na sua API, jogou lá no put, ele vai dar como 202. Se ele só checar o status, ele não precisa fazer nada, ele só checa o status. 202, ele sabe que atualizou certinho, tá? E aí no delete a gente normalmente pode usar o no content, ou seja, não tem conteúdo, ou seja, ele aceitou e agora não tem mais conteúdo, pode usar o 204, tá? Então, por exemplo, aqui no delete você pode fazer has status, tá? E a gente coloca 204, né? E aí a gente dá um send, colocar aqui registro excluído, tá? Ou seja, a gente já tem os códigos que é o 204, 202, 201 e 200. Só pelo código, quem for interagir com a sua API já pode saber o que aconteceu. E aí nós temos mais um que a gente vai usar depois no decorrer do tempo, que é o 400, que é o bad request, né? Se a gente for olhar aqui o 400, ó, 304, tá? Nós temos aqui o bad request, tá? O bad request, ou seja, é uma requisição uma mal requisição,
Nela a gente pode usar para validar as informações, ou seja, quando a gente tiver alguma validação que a gente precisa informar o usuário que consumiu a API, a gente retorna o status 400 e não 200 ou 201 retorna 400 e a pessoa já vai saber, opa, deu um erro. Porque normalmente quando dá erro no seu código que você não conhece, é o conhecido erro 500, que é internal server error. Então são os dois erros, duas mensagens, dois códigos de erros que normalmente podem dar, que é o internal server error e o bad request, tá? E tem também o 401, que a gente vai ver quando a gente for mexer com autorização, né? Que é o não autorizado, unauthorized, né? Então, unauthorized, esse carinha aqui, tá? Esses são basicamente esses códigos que eu passei para vocês aqui são os códigos que vocês vão usar diariamente, tá? Só para deixar bem simples para vocês, esses get, post, put, delete, a gente chama de verbos, tá? São os verbs. Verbs HTTP. Então, se vocês fizerem uma pesquisa na internet, vocês sempre vão encontrar como verbs HTTP, ou seja, os verbos, né? Verbos HTTP, tá? Então agora nós temos nossos verbos HTTP, o nosso CRUD, pelo menos em rotas, já feito, tá? Então, só deixando claro, rotas são os caminhos que a gente precisa executar, ou seja, a nossa API sempre vai ter um caminho. Para mim criar alguma coisa sempre tem que ter um caminho. Nossa API ela funciona por caminho, assim como o site. Eu vou entrar numa página, eu digito o meu endereço do site, barra o caminho que eu quero e eu vou chegar lá. A API é do mesmo jeito, tá? Vamos rodar a nossa API aqui. Node Server. Legal, tá rodando. Vamos lá no Safari? Vamos ver como que funciona? Rodei a minha API. Legal, olá mundo. Ele veio e me retornou aqui de novo. Mas eu quero fazer um post para mim entender o que aconteceu. Mas como é que eu faço um post? O browser ele só faz por padrão HTTP GET, tá? Ou seja, o que ele executou aqui é simplesmente um GET. Vamos abrir o Chrome aqui para a gente ter algumas informações legais. O Chrome ele tem uma parte de debug muito legal, tá? Que a gente pode testar ela sempre, tá? Então nós vamos dar um novo aqui, deixa eu clicar aqui, localhost 3000, né, que é o nosso que já está lá. Beleza, olá mundo, tá aqui. Se a gente entrar no modo debug dele, nós vamos lá nas três setinhas, More Tools, Developer Tools, ou em português vai estar lá mais ferramentas, né, e ferramentas de desenvolvedor. A gente vai entrar no modo debug, né, dele, e a gente vai ver aqui as requisições da rede. Ó. Vamos atualizar aqui de novo, a gente vai ver ela. Veja, essa aqui foi a nossa requisição. Ó lá. Foi um GET, tá? Ele me retornou 304. Por que 304? Se a gente colocou 200. É porque ele não foi no servidor, ele foi no cache, tá? Quando ele me retorna 304, quer dizer que o conteúdo não foi modificado e ele foi no cache, tá? Vamos colocar aqui olá mundo alterado, tá? A gente sabe que a gente tem que vir aqui parar e rodar de novo, tá? E agora a gente vai testar aqui novamente. Nós vamos entrar, ah lá, agora retornou 200. Veja que ele veio alterado e agora retornou 200. Ou seja, ele foi lá no meu servidor, viu que houve uma alteração e não pegou do cache, pegou do que foi mandado para mim. Tá? Então, só para a gente entender o que chegou para nós lá, isso aqui é a nossa requisição, tá? E a nossa resposta está aqui, ok? Então, veja que aqui até aqui ele está informando que é uma API do Express, tá? Legal, é bem interessante a gente dar uma olhada nesse debug para a gente entender o fluxo da API. Quando a gente vai acompanhando, a gente entende. Bom, agora a gente tem que fazer um post. Como é que eu faço um post? Eu não consigo fazer esse post pelo browser. Então a gente precisa de um cliente de REST, né? De uma API.
como que a gente faz? Eu utilizo um que chama Postman. Ele é um aplicativo excelente, tá? É um cliente de REST muito bom, tá? Se vocês quiserem baixar ele aí, ele vem aqui no seu browser, digita Postman. Está certo, né? Postman. Então digitamos aqui Postman, que é o API Developer Environment. Tá? Ele é multiplataforma, se eu estou usando no Mac, tem para o Windows, tem para Linux, ele é muito legal, tá? A gente vai usar ele para testar a nossa API. Ele agora tem outras coleções, atualizei até hoje, tem workspaces, dá para a gente trabalhar com múltiplas pessoas, ficou bem interessante, ó. Então ele é bem completo, sugiro vocês a darem uma navegada nele, uma estudadinha. Então olha, aqui nós temos as nossas abas, que são as nossas requisições, e aqui eu tenho os verbos. Veja que tenho um monte de verbos HTTP, não são só aqueles, tá? Mas o que a gente vai usar basicamente são aqueles 4, tá, pessoal? Então, ó, se eu quero fazer um GET, eu vou vir aqui no meu localhost 3000, mandei, ele deu um GET, lá, retornou para mim, tá vendo que legal? É até mais fácil testar aqui, tá? GET. Agora eu quero fazer um POST, é só eu vir aqui e mudar para POST. Agora ele vai executar um POST. Lá, ele executou um POST, veja que ele veio criado. Olha lá que legal, ó, o status code agora veio 201, que é o created, ou seja, quem consumiu minha API já sabe que é created, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer um put, que é um atualizar, né? Ele atualizou, deu lá 202. E agora nós vamos fazer um delete. Aqui a gente não trouxe nada, né? No nosso delete, a gente respondeu excluído o registro, né? E aí ele não me retorna nada no content, porque o excluído, o delete, normalmente ele não dá respostas, tá? E a gente pode fazer de outras formas. Ele não manda nada, porque ele é um delete, ele não manda nada. Mas a gente vai dar um jeitinho de fazer mostrar, fica tranquilo, tá? Então, beleza. Testamos aqui como vai funcionar as nossas rotas. Agora a gente vai fazer um teste inserindo informações. Vamos criar aqui uma listinha para a gente trabalhar e entender um pouquinho. Eu vou criar aqui uma lista de pessoas, tá? Vamos criar aqui let pessoas. Ela é uma lista, tá bom? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai, aqui no Olá Mundo, a gente vai retornar uma lista de pessoas. Então nós vamos pegar as nossas pessoas, tá bom? Aqui no requisição, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa pessoas e vamos dar um push, pegando requisição, né, o nosso requisição.body, tá? Ou seja, o corpo da nossa requisição vai ter as informações que a gente vai adicionar. Já vamos pegar mais isso. E aqui a gente vai retornar o nosso requisição.body, tá bom? Ou seja, vamos retornar de volta ao que foi mandado para nós. Aqui a gente pode fazer um processamento, fazer várias informações e devolver para o usuário. Nós vamos pegar aqui e vamos atualizar. Como que a gente vai atualizar? Todo put, a gente não pode mandar só put, a gente faz uma convenção que a gente vai receber um ID. Aí como que eu recebo um ID pela rota? Eu coloco 2 pontos e o nome da minha variável. E aí como que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, pegar o nosso usuário aqui, nós vamos pegar aqui o pessoa encontrada, e vamos fazer assim, pessoas.filter, né? Aí nós vamos utilizar as nossas aerofunctions, né? Aerofunctions, vamos colocar aqui pass e vamos fazer aqui return, tá? E vamos colocar pass.id igual a rec.params, tá? Que é assim que a gente vai pegar aquele parâmetro que veio lá em cima, .id, ok? Então aqui eu vou ter a pessoa que eu encontrei. Aí a pessoa que eu encontrei, eu vou pegar a pessoa que encontrei, igual a rec.body, ou seja, eu vou atualizar essa informação, ok? E vou devolver aqui no pessoa encontrada,
vou devolver para a pessoa dizendo que atualizou. Não vou fazer o processo de atualizar lá em cima, só para a gente... Isso é só uma demonstração, a gente vai fazer isso melhor na hora que for fazer mesmo, tá bom? E aqui a gente vai fazer vamos fazer ele deletar, que é mais simples, tá? Vamos deletar aqui. Vamos fazer o mesmo processo, ó. Eu preciso receber um ID também para mim deletar. Então, eu vou colocar aqui ID. Vamos copiar este código aqui em cima, para a gente não perder tempo. Tá? Aqui a gente vai fazer melhor. Como a gente precisa, para deletar do nosso índice, a gente precisa de um array, né? A gente pode fazer assim, ó, for each. Isso aqui, ó, o nosso Visual Code ajuda bastante, tá? Eu vou colocar aqui for, não é nem for each, tá? Ou seja, eu tenho um for, aí eu vou alterar a minha array aqui, ó. Uma dica para vocês, ó. No Mac, quando você utiliza o Command D, você seleciona todos os registros que têm a mesma variável e você consegue alterar. Então, vem aqui em pessoa, ó. Pessoas. Alterei as duas ao mesmo tempo. Para quem está utilizando Windows, tá? É Ctrl D. E acredito que para quem está utilizando o Mac, o Linux também é Ctrl D, né? Porque na realidade segue as mesmas teclas do Windows. Então aqui a gente tem uma const pessoa, tá? Então nela agora a gente sabe qual que é o index que eu vou deletar. Então a partir daí a gente vai verificar aqui, ó, if pessoa.id igual ao rec.params.id, ou seja, é igual ao parâmetro que veio, então a gente vai pegar pessoas.splice, tá? E nós vamos colocar aqui o index que veio, ou seja, qual que é o index que ele encontrou, e nós vamos deletar um. Isso aqui é uma técnica de você tirar um array, né, um item de um array de JavaScript. Isso aqui a gente pode ir pesquisando com o tempo, não é nada relacionado ao Node só, tá? Isso aqui é JavaScript mesmo. E aí a gente vai devolver aqui, vamos ver se vai devolver lá agora. Né? A gente pode colocar aqui pessoa, e deixar assim mesmo, sem nada. Beleza? Pronto. Eu vou tentar fazer, ele vai ter que reiniciar. Agora eu vou ensinar um negócio para vocês bem legal, que existe uma técnica, existe um outro aplicativo, né, que a gente consegue utilizar para não ficar toda hora tendo que parar o nosso Node e reinstalar ele novamente, para restartar novamente. Existe um cara chamado NodeMon. Deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhada nele. NodeMon, tá? O NodeMon, ele é um client que fica escutando e ele faz um auto-reload. Ou seja, ele é muito bacana porque ele fica escutando todas as alterações do seu diretório, né? E ele vai atualizando automático, ele vai parando e startando o serviço automático. Deixa eu ver se eu tenho ele instalado aqui. NodeMon-V. Ó, eu tenho ele instalado, mas para você instalar é só dar um npm, tá? Install. Como ele vai ser global, né? Ou seja, todas as suas aplicações Node podem usar ele, você coloca -G, tá? E coloca NodeMon. Ele vai instalar, eu não vou instalar porque aqui ele vai atualizar, não quero que atualize. Mas está aqui o comandinho de como instala ele no seu Node, tá bom? Beleza, mas e aí, como é que eu uso agora o NodeMon, depois dele instalado? Em vez de eu executar como Node, eu vou executar como NodeMon e server. Agora, o que vai acontecer? Veja que aqui ele mudou um pouquinho, tá? Agora ele está falando que utilizou o NodeMon, que ele está escutando todos os arquivos e que ele startou o arquivo NodeMon Server. E aqui ele me retornou a mesma mensagem. Mas olha que legal, eu vou vir aqui e vou tirar esse Enter daqui e vou fechar aqui e vou salvar. Olha o que vai acontecer. Lá no meu terminal, veja que ele restartou, porque ele encontrou alterações e já atualizou, tá? Vamos até colocar aqui, vamos testar aqui primeiro. Então nós vamos fazer um get, nós vamos ver que não tem ninguém. Ah lá, ele me retornou um array vazio. Agora eu vou fazer um post, tá? Vamos vir aqui em body, quando eu tenho um post eu tenho um body. Então eu vou em round
e digo que ele é um JSON, tá? Eu vou mandar um JSON, então nós vamos colocar aqui, ó, um ID, vamos colocar aqui o número 1, e nós vamos colocar aqui um nome, aluno, tá ok? Beleza, vamos inserir essa pessoa lá. Send. Ele mandou, deu created, ok? Vamos ver se foi. Get. No, não retornou. Por que será que ele não retornou? Veja que body, ele não conseguiu encontrar body. Vocês perceberam que até a hora que eu fiz aqui um post, ele não me retornou nada, ele retornou vazio. Por que ele retornou vazio? O que acontece? O JSON, aqui o Express, ele não consegue entender o conteúdo JSON sem conversão. Eu vou dar um console log nele aqui para vocês darem uma prestada atenção aqui, ó. Então, requisição.body. E aí a gente vai olhar aqui lá no console, ó. É corpo. Vamos colocar como corpo. Beleza. Agora eu salvei. Não preciso mais resetar, ele vai fazendo automático. Então, acabou aquela história de ficar toda hora pausando e começando de novo, tá? E nós vamos ver o que acontece. Eu vou fazer o post de novo, ó. Eu tenho aqui o meu body e vou executar o post. Pronto, vamos ver aqui o que aconteceu. Ah lá, vocês viram que o corpo veio como undefined. Por quê? Porque ele não consegue entender que está vindo um JSON e ele precisa converter isso para o objeto que ele está inserindo. Como que a gente faz para fazer ele entender? Lembra que eu falei que o nosso Express ele é complexo e tem bastante recursos para se adicionar? Então, a gente vai utilizar um recurso chamado Body Parser, ou seja, ele vai fazer o parser automático para o nosso JSON. Como que a gente faz para instalar ele? npm install. Vamos colocar -- save, tá? Então vamos aqui, body parser -- save. O que ele vai fazer? Ele vai adicionar nas nossas dependências e aí quando vocês forem baixar na casa de vocês aí, vai estar certinho, tá? Instalei aqui, ele está instalando o body parser. Vamos aguardar um instantinho. Quase instalou, pessoal. Então, beleza. Temos agora o body parser. Se a gente for olhar, ele adicionou mais 5 pacotes. E agora aqui no nosso Node Modules a gente tem o body parser, que ele está até aqui. Beleza. Agora a gente precisa configurar, falar para o nosso Express que ele tem que utilizar o body parser. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui, importa ele, né? Sempre quando a gente for trabalhar com pacotes, a gente vai importar. Const body parser e vamos dar um require body parser, tá? Então nós temos ele aqui agora. E agora nós temos que falar para o nosso, fechar aqui, né? Temos que falar para o nosso app, para o nosso servidor de API, que ele precisa usar o body parser. Então a gente vai fazer app.use e aí a gente faz aqui, ó, body parser, que eu quero que ele parseie esses conteúdos que vem no body para JSON, tá bom? E aí a gente quer também dar algumas configurações para ele aqui. Como que a gente faz essas configurações? A gente vai fazer assim, ó, app.use body parser, a gente vai colocar URL undercoded, ou seja, eu também posso passar pela URL, ele também vai entender, tá? A gente vai ver isso mais para frente. E nós vamos colocar aqui extended false, ok? E a gente tem mais uns parâmetrozinhos que a gente vai usar para frente, mas por enquanto eu vou deixar só esse, tá bom? Então, beleza, vamos atualizar. A gente parou aqui, então a gente vai ter que fazer de novo. Então, nodemon server, pronto, atualizou, tá legalzinho. Vamos fazer um post agora para ver o que acontece? Post. Veja que aqui agora até retornou já o que eu tinha feito e lá ele conseguiu receber no corpo, viu? Então assim, a gente precisa falar para o Express, falar Express,
Quando vir um objeto lá no corpo, você converte ele para JSON e aí a partir daí você continua. Então se a gente fizer uma lista aqui agora, ó, a gente já vai ter um aluno. Vamos adicionar novamente um aluno aqui para ter 12 alunos. Vou colocar aluno 2. A gente não está fazendo nenhuma validação, não está fazendo nada, tá? Para a gente não perder muito tempo. Aqui em cima no body, Ricardo. Vamos colocar aqui 2. Aluno 2. Querendo alterar a resposta, né? Send. Aluno 2. Criado. E aí nós vamos dar um get para a gente ver a resposta. Ah lá, eu tenho 2 alunos. Então, ele adicionou aqui no meu pessoas, né? E aqui ele está trabalhando já. Vamos fazer um put? O put a gente simplesmente pega aqui e faz put, coloca 1, aí ele já vai saber que ele vai naquela rota do put. Nós vamos colocar aluno 2, 2, 2, 2. Ponto. Tá lá, a gente mandou o aluno 2, 2, 2, 2. Vamos dar um get aqui novamente. Opa! Deu erro. Ele não falou que ele não entende a rota /1. Realmente nós não temos nenhuma rota /1, tá? Ou seja, ele não, a única rota que ele conhece de read é assim. Se eu quisesse colocar uma rota onde eu trouxesse uma pessoa específica, eu iria fazer uma rota get trazendo um ID aqui também, tá? Não vou fazer aqui porque senão ele vai reiniciar o servidor e a gente vai perder os alunos cadastrados, porque como a gente está fazendo em memória aqui, né? Só para a gente entender mesmo, mas a gente vai chegar lá. E aí, vamos tirar aqui para a gente trazer todos. E ele vai listar. Não alterou para 222, porque realmente nós não fizemos nada aqui, né? Nós somente retornamos, nós encontramos a pessoa, atualizamos e mandamos pessoa encontrada. Mas a gente não atualizou na listinha. E o delete, vamos deletar a pessoa? O delete a gente fez. Então vamos deletar. Vamos colocar o 1 aqui para ele saber que é o aluno 1 que tem que deletar. Vamos mandar. Se nós fizermos certinho, ele vai ter deletado. Vamos apagar aqui novamente. Vamos deletar. Tá lá, ó, certinho. Então ele deletou da lista. Então a gente viu o nosso CRUD funcionando, tá? Inteirinho. Delete, update, read. Agora a gente vai começar a se preparar para desenvolver mesmo o nosso projeto. Galera, obrigado e até a próxima aula.